Bem-vindos de volta para mais uma aula desse curso de redação incrível, curso básico de redação para o Enem. A gente vai arrasar no Enem, é só estudar, seguir o passo a passo aqui certinho, prestar atenção, pega papel, pega caneta, que agora a gente vai falar do desenvolvimento. É aqui, é aqui que o aluno fica. Como eu vou desenvolver essa ideia? O que que eu vou fazer, Paula? Eu não sei nem por onde vai, nem por onde vem. Presta atenção. Acompanhe aqui comigo nesses post-its que eu coloquei. O desenvolvimento é uma das etapas cruciais do texto, visto que é nele que você aprofunda e fundamenta as suas ideias sobre o tema. Então, ele é essencial, tá? No desenvolvimento, devem constar o tópico, ou seja, o argumento que a gente já selecionou e que vai te ajudar muito bem, né, a desenvolver aí seu texto. O repertório e a crítica. Pronto. Também tem 3 elementos muito básicos, muito simples, certo? Não tem por que temer. Olha o que eu estou te falando, eu estou te ensinando aí o passo a passo da redação a partir de 3 elementos, a partir dos elementos que compõem cada etapa. Então, no desenvolvimento, eu tenho repetição do argumento, que a gente já definiu, repertório e crítica. Talvez você sinta mais insegurança em relação ao repertório, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Lembre-se, a argumentação ocorre por meio da defesa de um ponto de vista, aliada à fundamentação das afirmações que você faz. Então, a argumentação é quando você vai expressar o seu ponto de vista a partir das informações legitimadas de um repertório sociocultural, tá? A fundamentação é a apresentação de informações públicas e válidas, né? Legitimadas pelas áreas de conhecimento, ou seja, é o repertório. As informações que você traz, elas têm que ser coerentes, elas têm que ser concretas. E olha aqui, o desenvolvimento é a única etapa do texto que possui 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos? Porque ele tem 2 tópicos, que a gente já falou lá na introdução. Para cada parágrafo de desenvolvimento, eu vou trazer e elaborar um tópico que já foi definido lá na minha introdução. Então, veja, no desenvolvimento, 2 parágrafos. O que que compõe o desenvolvimento? Repetição do argumento. Você só tem que repetir. Olha como é fácil, olha como é simples. Trazer um repertório que talvez para você seja um pouco mais complicado, mas vou te dar uma dica. Constituição Federal é repertório coringa, sim. Por quê? Porque a Constituição Federal ela fala de direito à educação, à saúde, a lazer, a esporte, à segurança, fala que todo mundo tem que ser tratado igual perante a lei. Então, só aí você tem margem para trabalhar inúmeros temas. 90%, 95% dos temas que vão cair no Enem. Paula, eu preciso decorar citações de filósofos. Olha, decorar citações é um risco. Por que é um risco? Porque a citação que você decorou pode não estar relacionada ao tema. E se o seu repertório não estiver relacionado ao tema, ele de nada serve. Ele vai te deixar no nível 3. Ele vai te barrar no nível 3 da competência 2 da matriz de referência. Então, não adianta. Você trazer um repertório não relacionado ao tema e não trazer repertório nenhum, te deixa na mesma situação. Então, quer uma dica de repertório? Sabe o que você faz? Vai ler artigo 5º da Constituição Federal. Tem o artigo 10º também, se eu não me engano, que fala que todos são iguais perante a lei e começa a treinar o seu texto a partir desse repertório. Ele te dá margem para muita coisa, tá? Vamos seguindo aqui. E como que eu posso exemplificar? Se é o desenvolvimento, eu tenho que ter, 2 parágrafos. Parágrafo 1
colocar aqui 1 e parágrafo, e parágrafo 2, tá? Parágrafo 1 e parágrafo 2. Olha só, em azul eu tenho a repetição do argumento. Em laranja ou amarelo, dependendo de como a pessoa vê, eu tenho o repertório sociocultural. E em verde, eu tenho a minha marca de autoria. Toda vez que você traz um repertório, em seguida você tem que fazer uma crítica. Você tem que fazer um comentário sobre esse repertório, certo? Não pode colocar o repertório e finalizar o texto como se nada tivesse acontecendo. Você precisa fazer uma crítica, certo? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Primeiramente, olha uma coisa importante aqui, que vai te influenciar lá na competência 4. Primeiramente, por conseguinte, isso orienta na hierarquização das ideias. O que isso significa? Na ordem do texto. Se o seu texto tem ordem, ele vai te ajudar a subir na competência 4 e na competência 3, certo? Primeiramente, por conseguinte, em primeira instância, em segunda instância, coloque esses marcadores logo no início do texto. Lá, segundo parágrafo do texto, primeiro de desenvolvimento. Primeiramente, a princípio, em primeira instância, isso vai demarcar a organização da sua escrita, tá? Então vamos lá. Cabe destacar que olha só, a falta de tratamento adequado para pessoas com doenças mentais. Qual que é o meu primeiro argumento? E aí você tem que organizar em ordem, tá? Eu disse lá na minha introdução, que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ocorria principalmente pela ausência de tratamento adequado a pessoas portadoras de transtornos psíquicos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, eu já tenho que trazer o primeiro argumento que eu citei. Cabe destacar que a falta de tratamento adequado para pessoas com doenças mentais contribui para a problemática em questão. Lembrando, toda vez que eu repito um argumento, é igual na apresentação do tema, eu não posso só repetir e acabar por ali. Eu tenho que finalizar a ideia. Então, de maneira bem genérica, eu posso dizer: cabe destacar que a falta de tratamento adequado para pessoas com doenças mentais contribui para a problemática em questão. Fechei. Já sei que nesse parágrafo o leitor já vai se orientar que vai falar da falta de tratamento adequado para essas pessoas. De acordo com a Constituição Federal, olha a Constituição Federal aí. A Constituição Federal, ela é um repertório coringa. Então, quer se apegar em algum repertório, se apega na Constituição, que com certeza vai valer a pena. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todo cidadão deve ter direito à saúde pública, tendo em vista que este é um direito básico, o qual deve ser assegurado a todos. Olha o meu repertório aqui. O que a lei diz? A lei diz que todo mundo tem que ter direito à saúde pública, à segurança pública, a lazer, à cultura. Então, olha como a Constituição Federal é rica nesse sentido. Então, veja, eu já joguei meu repertório. De acordo com a Constituição Federal, todo cidadão deve ter acesso à saúde pública, tendo em vista que este é um direito básico, o qual deve ser assegurado a todos. Ponto. Entretanto, aí é que vem a minha marca de autoria, né? Aí é que vem a minha crítica. A sua crítica sempre deve ser colocada a partir de um conectivo de oposição. Mas, porém, entretanto, conquanto, todavia, no entanto, sempre,
olha só, que nem na introdução eu finalizo as partes por pontos. Comecei o período, encerrei o período. Comecei o período, encerrei o período. Certo? Já repeti o argumento, já coloquei o repertório e agora eu vou para a crítica para finalizar o meu parágrafo. Entretanto, vê-se que a lei não está sendo cumprida. Veja que eu estou contrapondo. A lei diz: todo cidadão tem acesso à saúde pública, deve ter. Na prática, por isso também que a Constituição Federal é sim um repertório coringa, porque eu sempre posso fazer esse jogo de que a lei não está sendo cumprida, porque é verdade. A gente sabe que a gente não tem acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, isso no setor público. Então eu posso sim fazer essa afirmação. Vê-se que a lei não está sendo cumprida, visto que portadores de transtornos psíquicos não conseguem fazer terapia e nem recebem medicamentos de maneira gratuita, pois há ineficiência do Estado quanto à legislação vigente. Essa é a minha crítica. Repeti o argumento, coloquei o repertório, faço uma crítica em cima desse repertório. Expresso a minha opinião em cima desse repertório. Tem segredo. O segundo parágrafo de desenvolvimento. Por conseguinte, outro sim, em segunda instância, segundamente. O tabu, olha aqui, o meu outro argumento. O tabu em torno do assunto, eu estou só repetindo, é também um fator significativo para o estigma relacionado às doenças mentais. É uma outra forma de eu dizer que o tabu contribui para esse estigma, certo? Repetir o argumento 2. Todo mundo está acompanhando as aulas, está vendo que esses foram os dois argumentos que eu escolhi para a gente desenvolver o texto. O primeiro parágrafo de desenvolvimento trata da ausência de tratamento adequado. O segundo fala do tabu em torno do assunto. Repertório. Conforme Drauzio Varela, médico renomado no Brasil, todo mundo conhece Drauzio Varela. Também não vai dizer assim, conforme o médico João da Silva, nacionalmente não sei quem é João da Silva. Ele pode existir, mas eu não sei. O repertório ele só é válido quando é informação pública, concreta, coerente, tá? Conforme Drauzio Varela, médico renomado no Brasil, para não adoecermos é necessário falarmos sobre os nossos sentimentos. Veja, olha só, o segundo tópico é o tabu. A pessoa não fala que ela tem doença mental, por quê? Porque ela tem medo de ser julgada. O meu repertório vai falar justamente sobre isso. O Drauzio Varela diz que é para a gente não adoecer, e essa doença pode ser mental, pode ser física, a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos. Aí eu venho para a crítica. Fecho. Desta forma, já concluindo, compreende-se que para a existência de uma sociedade saudável é necessário romper com a censura. Censura é sinônimo de tabu. A censura é algo que me impede, de algum jeito, com a censura sobre transtornos psicológicos, normalizando discussões a respeito do tema. Olha como ficou maravilhoso. Ficou bom, viu? Desenvolvimento, repetição dos argumentos, repertório sociocultural, crítica em cima. Você tem que começar a exercitar isso, parte por parte, tá? Isso vai te ajudar e você vai conseguir tirar uma boa nota na redação. Então, desenvolvimento, 2 parágrafos, é onde eu vou ter repetição do argumento que já foi definido na introdução. Quem eu citar primeiro é quem eu começo primeiro no desenvolvimento. Não esqueço dos termos que indicam ordem no texto, primeiramente, segundamente, em primeira instância, em segunda instância.
E não esqueço também que cada elemento que compõe o desenvolvimento é separado por ponto. Iniciei o período, finalizei o período. Iniciei o período, finalizei o período. Beleza? Como tá colorido, eu vou até tirar aqui, ó. Como está colorido, vocês conseguem visualizar melhor. Percebe que eu inicio um elemento, fecho com ponto e começo outro elemento. Isso evita você errar na competência 1, ser penalizado na competência 1 e organiza as suas ideias, beleza? Deixa o seu texto coerente. Agora é o seguinte. Vamos para a tela branca aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um exercício. Todo final de aula a gente vai para exercício. Exercício, com essa letra maravilhosa. De novo, você já pegou o tema de 2019, tá? Então, continua no tema do Enem, tá? De 2019. Agora, você já fez a introdução. Você já não fez a introdução? A apresentação do tema, tese e argumentos. Agora você vai para o desenvolvimento. E eu quero lá os 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Os 2 parágrafos. Você não quer tirar uma boa nota no Enem? Não quer? Então, pronto. Exercício, fazer o desenvolvimento. Tema 2019. Você já fez a introdução e agora vai para o desenvolvimento. Beleza? A gente vai encerrando por aqui e se vê na próxima aula. Tchau, tchau.